Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como passaram hoje? Meu nome é Wallace, para quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais uma análise de mercados. A gente analisa aqui o índice e o dólar futuro, a movimentação que tivemos hoje. Então seguimos no mesmo comportamento de ontem, não foi difícil de prever esse comportamento, mas é importante a gente saber como se posicionar no mercado, né? Para isso também eu fiz um vídeo. O vídeo anterior é de replay de mercado, tá? É o segundo vídeo de replay de mercado, um replay que eu mostro como que a gente se posiciona de forma paciente e de forma que diminui os riscos, tá? Então se você não assistiu ainda, corre lá assistir, tá bem interessante. Se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e também deixe um gostei neste vídeo que eu garanto que vai ser interessante para você e para aqueles amigos que você compartilhar também, tá? Vou colocar aí o Instagram, o endereço do Instagram, se você ainda não me segue lá. Acredito que a maioria aqui me segue, mas só falando se chegou alguém novo aí, beleza? Vou compartilhar aqui minha tela por enquanto no gráfico do índice. Muito bem, pessoal, aqui no INDFUT, gráfico diário, tivemos a continuidade no movimento de queda, o que era mais provável após o pregão anterior, com esse fechamento aqui próximo a mínimo, o volume levemente crescente, mas a gente tem que ficar atentos a essa retração de todo esse movimento aqui de alta, tá? Por Elliott podemos ter uma continuidade do movimento, uma espécie de cunha ascendente, mas isso daqui por Price Action também é um padrão de continuidade, tá? Continuidade dos movimentos de queda, conforme ele veio já executando aqui. Então podemos ter um teste novamente nessa região, junto com a média ascendente de 200 períodos, tá? Essa é a visão macro. Lá no gráfico um pouco menor, o gráfico de 10 minutos, estava ele. Deixa eu colocar o 60 primeiro para mostrar uma coisa para vocês. Ó, então tínhamos essa linha de tendência, aqui, conectando desde esse fundo, pegando todos esses toques, e os últimos dois toques que tivemos aqui no pregão de sexta-feira e no pregão aqui de segunda-feira, e viemos tocar por baixo essa região aqui, ó, né? Então isso daqui deu uma venda muito interessante para quem está operando o gráfico aqui de 60 minutos, para quem está operando aí movimentos de swing trade. Já tínhamos uma linha de tendência aqui em queda, então foi um ponto de confluência essa região aqui com duas linhas de tendência. Quando isso acontece é muito interessante, porque ele já estava com uma tendência de curto prazo em queda, já havíamos rompido uma linha de tendência, e nesse patamar aqui, viemos entregar um novo movimento de queda. Lá no 10 minutos, com essa perspectiva, né, abrimos em gap de alta e soltamos um movimento muito forte, muito amplo. Deixa eu apagar essa quantidade de linhas aqui para não ficar tão confuso e colocar no gráfico do WinFoot, no gráfico de 10. Tá? Então tínhamos essa situação de linha de tendência, aqui em cima, está sendo muito bem respeitada, e a situação de linha de retorno. Quando abrimos em gap de alta, soltamos um movimento amplo e não tivemos continuidade, podemos traçar um Fibonacci no último movimento de alta e aguardar uma retração do preço. Aqui, como já abrimos rompendo a média de 200 períodos, o que fizemos aqui? Retração. Essa é uma região do canal onde a gente executa retrações, ó. Então aqui foi uma retração, né, de toda essa movimentação, contraiu para expandir de novo, né? Aqui veio até essa região, executou um movimento corretivo para expandir de novo e visitar topo de canal. Então esse é o comportamento do preço. Muitas vezes ele se iguala em comportamento e se iguala em tempo. Então percebam que esse tempo, deixa eu apagar esse com as linhas gêmeas aqui, esse tempo de correção que levamos daqui até aqui foi mais ou menos o tempo de correção que levamos daqui, do ponto de correção, daqui até aqui, antes de começar o movimento de expansão. Engraçado também que o mesmo tempo que levamos no movimento de impulsão até marcar a máxima do dia foi o mesmo tempo que o preço levou dessa mínima, onde começou o movimento de impulsão, até marcar a máxima do dia e depois reverter o movimento, né? Quando não executa isso, a gente pode traçar, por exemplo, Fibonacci dentro desses movimentos, né? Olha que interessante que também dessa máxima até o ponto de fechamento, né, até essa mínima de fechamento, dessa máxima até o ponto hoje de mínima de fechamento, se for pegar da máxima aqui, onde ele marcou o candle de máxima, foi exatamente o mesmo ponto. Então, de queda, ele levou tudo isso, foi uma queda um pouco mais fraca, e aqui hoje foi uma queda um pouco mais forte. Quanto maior a frustração dos compradores, maior vai ser a pancada para baixo. Então aqui teve muita gente que acreditou que o mercado ia começar a engrenar na alta, né? Teve muitos compradores, a gente já percebe com o primeiro candle do dia, movimentos aqui, ó, que tivemos
compradores envolvidos. Quando começamos a perder fundo, principalmente esse fundo aqui, muitas instituições começam a ser estopadas. A abertura do dia, muitas instituições começam a ser estopadas e aí o mercado ganha força para baixa. Só que saber de tudo isso não é o suficiente. A gente precisa o quê? Saber se posicionar no mercado, né? Então, após essa movimentação, ele se segura em uma retração de FIBO da primeira movimentação de alta aqui pelo cenário do 10 minutos, dessa mínima até essa alta. A gente tem o preço segurando no 38 e deixamos essa barra aqui vermelha. Tá? Muitas vezes a barra de sinal ela não é uma barra verde, não é uma barra verde, é uma barra simplesmente que entra certa pressão compradora. Ó, tem bastante volume financeiro, temos um corpo muito pequeno vermelho, então o rompimento da máxima dela pode ser usado como uma barra de sinal, tá? Porque o preço está se mantendo acima dessa região e temos aqui uma parede de proteção ou um movimento de alta expressivo, uma chamada de comportamento, como vocês quiserem chamar, tá? E o stop técnico estaria abaixo dessa mínima. Como a gente está falando de gráfico de 10 minutos, são 480 pontos de stop. Só que o alvo é promissor, né? Por quê? Porque como ele fez um movimento de alta, está tentando reverter essa tendência de curto prazo, já por cima da média de 20 períodos, a tendência vai ser o quê? Movimento de onda 1, movimento de onda 2, movimento de onda 3, ou ABC. O que ele está fazendo anteriormente? ABC, ABC, então movimentos de ABC. Como eu posso medir o movimento de ABC? Duas formas, tá? Projeção, volto, né, aqui dentro da retração e eu quero ir nos níveis de FIBO. Nesse ponto ele parou no 127. Eu prefiro traçar o FIBO de expansão. Então dessa mínima até o ponto de máxima de primeiro topo do dia eu coloco 618 e aí a gente quer visitar a região de 100%. E era uma região de confluência, como eu havia mostrado para vocês anteriormente, tá? Junto com LTB, junto com média de 200 períodos, junto com toque por baixo de uma LTA dos 60 minutos. Enfim, busquem confluência nos seus trades. Então, esse foi o trade de compra pelo 10 minutos. E o cenário do 5? Tá? O cenário do 5, a entrada ela se deu um pouco mais abaixo. Ó. Após essa barra de força, o rompimento, como a barra vermelha não rompeu, essa entrada desceria um pouco mais para baixo. A gente entende que se rompermos a máxima da barra vermelha, ou para os mais agressivos, desce ainda na próxima barra aqui, ó. Como estávamos diante de um movimento de alta prévio, já tinha esse contexto, teria a entrada ou nesse candle verde ou aqui nesse candle vermelho, tá? No rompimento do candle vermelho, o stop aqui embaixo, tá? Eu fiz essa entrada, só que aí eu movi meu stop ponto de entrada e acabei saindo aqui depois pelo gráfico de 10 minutos, tá? No rompimento falso. Só que se eu não tivesse movido o stop, percebam que eu tinha pegado um trade muito mais lucrativo lá em cima do ponto 1000 pontos, tá? A reentrada se deu lá no gráfico de 10 minutos. Como estávamos com um gráfico um pouco mais complexo aqui no gráfico de 5 minutos, eu resolvi colocar no gráfico de 10 minutos e aguardar um melhor sinal, tá? O melhor sinal ele se deu nesse ponto. Poderia ser essa barra aqui? Poderia, tá? Poderia ser essa barra verde aqui, ó. Teria sido estopado. Mesmo se colocasse o stop um pouco distante, tá? O último fundo mais importante, abaixo da média de 20 períodos, seria esse daqui, né? Então eu esperei o que? O preço perder a média de 20, frustrar os vendedores que queriam vender essa barra aqui e deixar uma barra de sinal que fecha próxima à máxima, que foi essa barra verde aqui, ó. Olha o crescimento de volume que tivemos, uma diminuição, depois um leve crescimento de volume. Tá? O stop seria a própria barra, nesse caso aqui, para pegar esse alvo aqui em cima. Então era uma operação que era lucrativa, olha só, isso de risco e isso de retorno, tá? Na verdade não deu 2 para 1, tá? Foi 1,5 para 1. Então foi uma operação contra a tendência, o alvo inicial em 100% seria aí interessante realizar uma parcial, só que ela foi um pouco mais acima, por quê? Ó, movimento de onda A, movimento de onda B, ABC, faz uma onda B, e aqui paramos nesse ponto. Então o preço começou a sentir, pega esse stop que está aqui, traz abaixo da barra vermelha e conduz o restante até o final aqui do alvo, tá? Então formou um fundo aqui, você tem um stop, não foi estopado, e aí conduz o restante até o alvo final lá em 100%. Essa foi a operação de compra. A operação de venda, percebam como a gente começa a virar, ó, começamos a virar, mas eu não posso de cara vender aqui só porque está no topo do canal. Poderia fazer isso,
Só que eu corro o risco do preço ficar aqui lateralizado aqui em cima, me estopando aqui até fazer um rompimento para cima. Não dá para a gente adivinhar se ele vai respeitar ou não até que ele respeite. Então aqui sim, ó, tivemos movimentação de baixa. Lá nos 5 minutos a gente faz o que? Traça um canal, ó, dessa mínima até esse ponto de fundo, onde ele começou a subir, e até esse ponto de máxima. Traça o canal, tivemos a movimentação até o fundo do canal, não conseguimos mais subir, não temos força mais para subir, e aqui sim começamos a entregar, ó, abaixo desse ombro, cabeça, ombro, como alguns falam aí, ombro, cabeça, ombro, né? Então nada mais é do que um pivôzinho de baixa, movimentação de baixa. Aqui sim começamos a entregar, ó, movimentações para queda, né? Alguns traders poderiam se posicionar aqui nesse ponto, sim, teria sido estopado, tá? O stop está aqui para isso. Só que aí ele faz o que? Um movimento pequeno, um movimento de ABC que corrige toda essa movimentação aqui e aí dá novas entradas de venda aqui pelos 5 minutos. No 10 minutos foi um pouco mais assertivo o sinal, tá? Às vezes o tempo gráfico maior te dá um sinal um pouco mais assertivo, te dá menos entradas, tá? Uma barra que vai fechar próximo aí a regiões de mínima, perdendo, por exemplo, o canal, essa barra aqui, ó. Percebam que existe um consenso quando a gente perde a mínima dessa barra, tá? Poderia até, se você está com perspectiva, de ir lá no fundo do canal, colocar o stop lá em cima no topo prévio, tá? Entendendo que isso daqui foi um suporte, e aí você está protegido também pelo suporte acima da média de 20 períodos, tá? E a média também já está inclinada no 10 minutos, que é mais importante do que lá nos 5 minutos, tá? Porque envolve mais dinheiro, é a média dos últimos 20 candles do 10 minutos, que envolve mais dinheiro em cada candle, então é mais relevante. Então aqui existe um consenso, estopamos um pessoal que comprou aqui, estopamos aí grandes instituições, por isso que entra esse volume aqui, e aí no 10 minutos em nenhum momento mandou sair. Para quem não conseguiu participar, lá nos 5 minutos existem algumas entradas, tá? Por exemplo, barra verde ignorada, a famosa GBI, do Oliver Velez, né? Barra verde ignorada se dá a entrada quando perde a mínima dela, ou a mínima dessa barra aqui, tá? O stop acima dela, o stop acima dessa barra, ou duas barras verdes, ó, quando perde a mínima, stop acima dela. É mais interessante quando estamos próximo da média de 20 períodos. Só que quando o preço está numa tendência muito forte, às vezes ele faz isso próximo a uma média de 8 períodos. Ó, foi o caso aqui e foi o caso aqui, tá? Isso é interessante, esse setup, entre aspas, é interessante quando temos uma 200 a favor e uma 20 também a favor do movimento, tá? Quando isso acontece, estamos em tendência, temos momentum para isso, temos mais de 80% de acerto nesse setup, e aí é para buscar o fundo do canal, tá? Nova movimentação, pelo menos uma amplitude daqui até aqui, a partir aqui do topo, tá? Ele executou isso a partir do momento que ele perdeu esse micro canalzinho, micro não, né? Deu até para pegar alguns movimentos, mas quem pegou o movimento da tarde, quem operou de tarde hoje se deu muito bem, tá? Eu infelizmente não consegui pegar esse movimento da tarde, mas eu consegui aproveitar um pouco essa alta aqui. Fechou, pessoal? Então o índice gráfico do diário lá segue o comportamento de queda. Agora vamos lá para o dólar, pessoal, analisar as movimentações que tivemos aqui no dólar. Então entrou uma pressão de compra hoje, conforme a gente havia comentado, estava entrando pressão de compra quando o dólar se aproximou dessa região aqui onde os compradores atuaram, tá? Onde os compradores atuaram comprando o rompimento dessa barrinha vermelha aqui, e aí começou novo processo de alta aí no dólar. Então não acreditei muito quando ele rompeu essa linha de tendência, porque normalmente ele vem testar, mas existem essas situações que a gente violina aí, como foi aqui no gráfico semanal, nem chegou a perder, ó, a linha de tendência. A gente tem que estar atento a todos esses cenários, tá? Então nem chegou a perder a linha de tendência aqui no gráfico semanal, tá? Então lá no 10 minutos tivemos um forte rally de alta hoje após essa movimentação. Então foi provado que isso daqui foi um movimento de onda A, B e C, retraindo 76,4% dessa movimentação aqui. Então aqui temos um movimento amplo de alta, tá? Então ó, 76 seria o ponto 23 e a gente expande para o 618 e ele quase alcançou o segundo alvo de Fibo. Olha só, quase alcançou o segundo alvo de Fibo, acabou parando um pouquinho antes nesse fundinho aqui, tá? Uma forma um pouco mais conservadora é pegar os fechamentos, tá? Como é um movimento muito amplo, a gente pega os fechamentos
e aí ele foi bem assertivo, foi a região aqui que ele parou no dia de hoje, tá? Não importa. Tivemos aqui esse pivô de alta hoje, tá? Então como abrimos aqui nessa região, ó, isso daqui é uma retração rasa dentro desse movimento de alta. Então tivemos uma perna de alta bem expressiva após essa divergência que tivemos nos indicadores, no MACD, conforme eu mostrei na análise anterior, tá? Por price action, até esqueci de mostrar para vocês, ó, tinha um canalzinho aqui de baixo, a gente acabou pegando esse retângulo, mas tinha esse canalzinho aqui de baixo para conectar, ó, aqui. Quando ele rompeu, ele veio buscar até mais do que isso, tá? Mas esses canais eles são muito subjetivos, a gente vai trabalhar com esses alvos de Fibo, tá? Esses canais aqui funcionam, sim, só que dá muito sinal falso. Então, por exemplo, não é só porque eu tenho um canalzinho aqui de baixa, ó, fiz um rompimento para cima, tá? Eu vou completar o canal. Opa, vou completar o canal, tá? Só que aqui ele rompeu o canal, retorna para dentro do canal nessa expectativa, não perdeu a mínima desse candle e seguiu em alta. Então eu vou completar mais um, tá? Mas quando que é a entrada? É melhor você fazer o que? Observar o comportamento do preço. Observar o comportamento do preço. Às vezes ele vai te dar um sinal falso. Agora ele já está fabricando o que? Topos e fundos ascendentes. Então meu comportamento ele mudou. Eu tenho que mudar junto com ele. Então na verdade eu tenho que traçar agora um canalzinho de alta. Um canalzinho de alta. Só que a linha de retorno é muito errática, né? Eu não posso criar a expectativa de que ela vai vir aqui no topo do canal, tá? Primeiro eu tenho que realizar algumas movimentações para isso. Tem alguns pontos importantes que o preço deve testar, a abertura aqui desse dia, tá? Por isso que o preço não foi no topo do canal. Só que consequentemente depois ele acabou indo, tá? Quem ficou posicionado se deu bem nessa alta, porque em nenhum momento ele mandou sair. Ele estava fazendo fundos por cima de uma 20 ascendente, chegou na 20 e deu mais uma oportunidade de compra e seguiu aqui depois sendo conduzido por uma média um pouco mais curta, uma média, por exemplo, de 8 períodos. Aqui, ó. Vou colocar ela aqui rapidamente. Uma média de 8 períodos. Em nenhum momento ele fechou e perdeu mínima, né? Com exceção aqui, ele perdeu a mínima, mas logo já operação de compra. Na verdade, isso aqui foi uma armadilha para os vendedores. Então, seguiu comprado até o final do dia de hoje. Então aqui com essa movimentação que tivemos, a abertura em gap de baixa, não conseguimos cair, né? Temos esse fundo e esse fundo. Terceiro teste, barra ampla, né? Correção por cima da média de 200 períodos. Nova barra, pressão de venda. Tentativa de cair, não conseguimos, né? Nessa barra aqui, ó. Aí aqui deixa uma barra de sinal, uma barra que faz um fechamento próximo à máxima, querendo fazer um rompimento dessa pequena lateralização. Então para os traders um pouco mais agressivos, a antecipação aqui seria interessante, né? Um trader um pouco mais conservador esperaria o quê? Rompimento dessa estrutura aqui de alta, já um contexto comprador, retorno do preço em pullback. Aqui na média de 20 períodos eu tenho uma compra e o meu stop está aqui abaixo no fundo prévio, tá? Entendendo que eu vou traçar um Fibo na movimentação de alta, daqui até aqui, ó. E eu quero visar o ponto de 100%. Acabou indo. Primeiro temos o ponto, mesma situação do índice. Temos essa amplitude aqui de alta. A partir do ponto de retração, que foi aqui. Primeiro ponto de parada do preço, às vezes, pode ser o ponto de 100%. Foi exatamente essa parada. Quiser soltar uma parcial aqui, ou no ponto de 76. E aí o preço foi buscar o primeiro alvo de Fibo aqui no ponto de 100% com 111, tá? Seria um ponto de realização, mas se você manteve comprado ainda, porque não temos força vendedora, seguiu comprado ainda até o preço mandar sair. Aí você expande esse Fibo, ponto 50, depois não acabou chegando exatamente no C da mosca, né? No CU da mosca, ó. 38,2, manteve, foi até a máxima do dia lá comprado. Incrível, né, pessoal? Incrível, incrível, incrível. Fibonacci é fantástico. Beleza, essa é a análise do dólar, uma barra ampla, muito forte hoje. É uma barra elefante, podemos chamar assim. Continuidade, talvez, de movimento de alta do gráfico semanal. Beleza? Deixa eu finalizar aqui com vocês. Essa é a análise de hoje, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um gostei e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda a levar esse canal para frente, a levar esse conteúdo muito importante para outras pessoas. Então, um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima análise.